Bom dia Campo Grande, bom dia Mato Grosso do Sul. O site Conteúdo MS hoje convidou para estar aqui conosco e falar um pouco sobre saúde e sobre a COSIP, que é essa questão da iluminação pública, né? Das luzes de LED que foram trocadas. E está aqui conosco o vereador Dr. Lívio, que veio aqui nos prestigiar e responder algumas perguntas, né, doutor? Bom, um olá a todos aqueles que assistem ao site Conteúdo MS. Eu agradeço o convite, Alcina, e estou aqui para um bate-papo para responder o que quiser. Sim, é bom. Internautas. Vamos lá. Youtubers. Youtubers também. Doutor Lívio, o senhor está à frente da Comissão de Saúde ali na Câmara Municipal, certo? Me diz uma coisa, existem muitas reclamações de falta de médico, atraso de médico, falta de medicação. Como que está hoje o sistema de controle disso? Porque há poucos dias nós vimos aí uma reportagem falando sobre o prefeito que disse que ia cortar ponto do médico, que o médico que chegasse atrasado, né? Mas a gente vê também que o quantitativo não está suficiente, né? Não atende a demanda que é necessária. Então, a troca de plantão acaba gerando um transtorno muito grande, porque o paciente fica ali esperando por horas até que um saia e o outro assuma. Como que está essa questão de acompanhamento com relação a essa quantidade de profissionais da área? Alcina, só para colocar a par teus ouvintes e telespectadores, a gente assumiu a presidência da Comissão de Saúde esse ano, né, por os próximos 2 anos. Essa comissão ela tem como vice-presidente a enfermeira Cida Amaral e membros o Chico, veterinário, o Dr. Wilson Sami e o Fritz, enfermeiro Fritz. Então nós temos inicialmente a ideia de fazer um diagnóstico do que nós podemos contribuir como Comissão de Saúde, o intuito não só de fazer a parte de fiscalização, de acompanhamento desses processos todos, mas também de que maneira nós podemos ser mais ativos como partícipes da saúde. Desde o início da gestão, o prefeito tem tomado algumas atitudes para tentar minimizar aí o que ainda tem um certo resquício da gestão anterior, né? Existiram realmente alguns vazios dentro da saúde que precisaram ser reparados. Porém, a saúde tem essa particularidade de não dá tempo de você fazer e planejar muito sem você tomar algumas ações efetivas. Com relação especificamente aos profissionais de saúde e os médicos, porque tudo acaba caindo nas costas do profissional médico. Por quê? Porque a população vai até a uma unidade de saúde para ser atendida por um médico. É claro que existe toda a equipe multidisciplinar da saúde, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas. Porém, a população ela não quer ser atendida por um desses profissionais, ele vai porque confia no profissional médico e vai nas unidades que tem médico. Porque se você quer acabar com fila de unidade de saúde, basta dizer que não tem médico naquela unidade. Então, esses profissionais eles acabam absorvendo boa parte dessa carga. E nesses últimos anos, houve uma debandada realmente da CESAL de cerca de 300 profissionais. O Recursos Humanos... Isso tem a ver com a questão do Mais Médicos? Não tem a ver com o Mais Médico, porque eram profissionais que já atendiam na rede de saúde há muitos anos, muitos deles já estavam perto de se aposentar e pediram para sair realmente, porque as condições de trabalho foram depreciadas muito. Então, às vezes você atende o paciente, você prescreve uma medicação e às vezes aquela medicação não está disponível. Então, isso dificulta muito. Então, com relação especificamente aos médicos, houve essa debandada aí geral em função da questão salarial também, em função do apertar realmente o horário, né? E isso tem que ser feito. Eu acho que como gestor, todo gestor tem que cobrar dos seus funcionários que cumpram a carga horária da maneira adequada. E aquele profissional que não se adequar, ele tem o direito de pedir para sair e tem
o gestor tem o dever de mandar embora a bem do serviço público. Isso tem que ficar muito claro. Mas não existe aí uma situação onde ele tenha uma demanda quantitativa para atender e o que passar disso também fica muito sobrecarregado para ele, porque um posto hoje de tamanho médio aí tem que ter o quê? Plantonista? Uns 3 plantonistas? Depende do tamanho da unidade, mas tem unidades que tem até muito mais que isso, tem 5, 6 ou mais. Hoje está suprida essa necessidade de quantidade? Não está. Nós estamos com uma deficiência aí de quantos profissionais? Aproximadamente, assim, para ter uma escala mínima, aí, pelo menos 150 profissionais. Lembrando que 300 pediram para sair nesses últimos anos aí. Então, assim, você tem que tentar... É todo um sistema, né? Então, você tem uma depreciação da saúde, realmente, das unidades de saúde, a redução do número de médicos que aconteceu nos últimos meses, e esses profissionais têm que lidar com a mesma demanda ou demanda até maior ainda, como foi o caso, por exemplo, agora da epidemia de dengue que a gente vivencia, né, em que as unidades aí tiveram um aumento de 700% do número de atendimento em função da epidemia da dengue. Então, realmente é impossível você fazer ou suprir esse tipo de demanda, humanamente impossível. Né? Não, quando existe uma demanda como essa, né, a gente sabe que foge do que é trivial e corriqueiro, né, no dia a dia. Mas, e quando a gente está fora de uma demanda como essa, doutor Lívio? Então, se a gente colocar nas situações normais, a gente já identificava nos 2 anos anteriores a deficiência de profissionais médicos. A gente já identificava uma superlotação das unidades de saúde. É importante a gente dizer que dentro da plataforma que o prefeito foi eleito para dar uma prioridade na atenção básica e na saúde, algumas ações foram feitas e essas ações elas demandam um pouco mais de tempo para que o resultado venha a acontecer. Existe previsão de algum concurso ou contratação de imediato? Que nós tenhamos conhecimento, não. A gente já ouviu falar da possibilidade de novos concursados, mas assim, hoje o limite prudencial da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, ela está atingida, está no máximo. Então eles não podem mais superar esse limite. O importante é dizer o seguinte: o profissional que está lá da saúde, eu não vou falar só dos médicos, né? Existem denúncias de assédio moral também em relação a outros profissionais, não só dos médicos, mas os enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde. Hoje a gente se reuniu com os agentes comunitários de saúde que estão aí sofrendo alguma retaliação e eles precisam fazer o papel de cadastrar, colocar os dados para que Campo Grande tenha esse acesso ao recurso federal que tem sido utilizado. Nós vamos tentar uma reunião com o novo secretário, o Dr. José Mauro, na próxima segunda-feira à tarde, exatamente para intermediar essa solução. O recurso federal, hoje ainda nós publicamos uma matéria sobre isso, que foi negado, né? Enquanto não se aprovar a Previdência, o ministro não vai liberar. Essa é outra pauta que foi o prefeito que foi em busca. Sim. E de 260 e poucos milhões, 28 milhões foram negados ao Estado. 28 milhões era a pretensão do município de Campo Grande para tratamento emergencial aí, em função da epidemia de dengue. Mas existem outras coisas, né, que precisam ser sanadas antes disso. A gente tem que organizar a casa primeiro antes de sair pedindo dinheiro emprestado para os outros, né? Então isso precisa ser feito e infelizmente a casa ainda está desorganizada e bastante desorganizada. Isso é preocupante. Agora, uma coisa que eu acompanhei, que o senhor tem feito lá na Câmara, o senhor também já protocolou a CPI ou não? Da COCIP? Não. Nós fizemos a criação da comissão especial, foi um projeto lá do gabinete, para acompanhamento da taxa de iluminação pública, da contribuição de iluminação pública. Mas não foi instaurada a CPI? Não, nós fizemos esse projeto em novembro de 2017, bem antes de todos esses acontecimentos aí da Energisa, né, do aumento da Energisa, que acabaram trazendo de volta esse assunto. Mas aí ao longo então foi aprovado em 2017, novembro de 2017, a criação da comissão. E nós fizemos esse trabalho de averiguação do quanto está sendo gasto de iluminação pública em Campo Grande. Fizemos a varredura de todos os processos, de troca de lâmpadas, de fiação, escavação,
colocamos dentro do relatório as competências de cada ente, né, da Câmara Municipal, da Prefeitura, da Energisa, da AGEPAN. Identificamos várias irregularidades que precisam ser sanadas. Eu vi algumas irregularidades que foram até mencionadas lá no site da Câmara, onde foi visto que depois de instalado 20 mil lâmpadas de LED, a conta, que teoricamente teria que baixar, porque o LED é para isso, ao invés de baixar, saiu de 29 para 32 milhões o custo, é isso mesmo? Esses são os dados superficiais que a gente averiguou, né? A gente fez um relatório onde a gente coloca todo o consumo das lâmpadas, onde nós nos pautamos por ordem de serviços emitidas pela Prefeitura, fizemos todo o rigor da legislação que a ANEEL orienta, né? A Resolução 414, a lei da COSIP que rege aqui no município. Então nós fizemos tudo isso. Identificamos que a Energisa cobra a mais da Prefeitura de Campo Grande, um valor que chega a R$500 mil por ano. Identificamos que essas trocas de lâmpadas, elas deveriam gerar uma economia de aproximadamente 30 mil por mês, e só das 8 mil lâmpadas que nós colocamos no relatório, porque na verdade foram trocadas muito mais, mas como nós não tínhamos naquela ocasião as notas todas de troca das lâmpadas 20 mil, a gente não colocou para não ser leviano, né? Mas isso dá uma economia muito maior que isso. Então, a gente pediu agora, por último, o quanto tem na conta, quanto foi gasto, quanto foi pago para Energisa, quanto foi pago para empreiteiros, o quanto foi gasto em materiais, e a gente identificou isso. Por exemplo, que mesmo depois de instaladas as lâmpadas, a Prefeitura continua pagando a mais o consumo de energia, por exemplo. E isso nós vamos pedir algumas explicações. Para não ser também precipitado, nós pegamos todos os dados que nós avaliamos ao longo desses quase um ano de trabalho, e eu pedi para que uma consultoria independente a reavaliasse novamente, sem ter acesso ao nosso relatório, para que realmente apontassem os pontos críticos que a gente precisa ter, para que aí sim a gente possa pedir a abertura de uma CPI. Me parece que houve, do valor de arrecadação, um montante de 97 milhões, é isso? Sim. E que 50... nós temos 51, eu tenho os dados exatos. Foi 51, se não salvo engano, foram comprovados com gastos. E que 42 ou 43 não houve prestação de conta disso, é isso, doutor? Na verdade é o seguinte, eu vou pegar os dados exatos aqui para a gente não ficar só no acho, né? Mas a gente pediu, nos últimos 3 anos, nós pedimos a prestação de contas, ou seja, o que foi gasto nos últimos 3 anos. Então, por exemplo, quando a gente pega o ano de 2018, nós temos aí uma arrecadação de 97 milhões e 700. Isso. Nós temos em 2017 61 milhões e em 2016 88 milhões. Quando a gente pega o gasto, nós temos aqui, por exemplo, 2018, que tem 97 milhões arrecadados, foram gastos e pagos, né, com a conta da COSIP, 54 milhões. Então a gente tem aí 43 milhões aproximadamente que está em conta a rigor. Desses 54 milhões, 32 milhões e 300 foi pago para a Energisa, quase 12 milhões foi pago para as empresas, as empreiteiras que fazem essa troca de iluminação, toda a escalação, troca de fio e tudo mais, e de material e outros serviços foram mais 10 milhões. Então existe hoje em caixa mais de 40 milhões na conta da COSIP. E essa conta da COSIP, ela deve ser utilizada exatamente para prover um bom serviço de iluminação pública para o Campo Grande. Ela seria chamada verba carimbada? Não. Não, a gente não pode falar dessa forma, mas ela tem um uso quase que exclusivo. Para os fins, né? Para isso. Existe uma abertura para que se possa utilizar em torno de 30% desse recurso para outros fins. E com certeza isso deve estar sendo utilizado tendo em vista a situação financeira da prefeitura alegada, né?
Então, uma boa parte disso deve estar sendo utilizado. Porém, é muito importante frisar para o contribuinte que nós todos estamos pagando quase o dobro do que é necessário para a manutenção da iluminação pública de Campo Grande atualmente. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a cobrar a eficiência desse serviço e a efetivação do serviço no sentido de ampliar as redes de iluminação e troca de lâmpadas em lugares que hoje não tem. Então, isso a gente precisa cobrar. Tem muitos bairros com deficiência, né, doutor Lívio? Muitos bairros. Então, se a gente fosse colocar a rigor iluminação pública hoje, nós teríamos 44 milhões, que praticamente foi o que nós pagamos durante um ano. Então, nós temos um ano de iluminação que não precisaria ser cobrado, assim. Claro, não é bem dessa forma, né, mas de uma forma mais para que o ouvinte possa entender, é isso. Nós não precisaríamos pagar durante um ano a iluminação pública. Olha isso. Por exemplo, porque tem dinheiro em caixa e esse dinheiro pode ser utilizado mas para isso. essa questão não só da iluminação pública, mas também do sistema de energia gerado para as residências, esse valor absurdo de conta. O Campo Grandense não aguenta mais pagar essa conta. Está ficando muito alta e existe alguma perspectiva, vereador, para que haja uma redução nisso? Olha, Alcina, a gente Porque houve grandes debates a respeito, né? Eu tenho insistido muito, porque assim, a gente faz as audiências públicas, a gente fez na Câmara, a Assembleia fez, a ANEEL veio aqui, falou que o serviço da Energisa é bom, é ótimo e que nós estamos no paraíso. Enfim, mas o que eu tenho batido na questão legal das coisas? Então a COSIP demonstrou em base que a gente tem um parâmetro para seguir e exigir alguma coisa. Só que a COSIP é uma porcentagem muito pequena da conta da iluminação. Então, mesmo que você tenha a suspensão da COSIP, como nossa aconteceu há alguns anos atrás, isso eu acho que vai ser pouco sentido pelo consumidor. Porém, quando você pensa aí que a ANEEL autorizou um aumento de 13% da energia elétrica, quer dizer, a redução da COSIP praticamente não vai suprir nada. Mas o que eu tenho defendido muito? A Energisa tem a obrigação contratual de fornecer níveis de tensão para cada residência. Então, eu vou dizer assim, grosseiramente, ela tem que fornecer na sua casa dos 110 volts, por exemplo, se você tem padrão 110 volts, ela tem um nível de tolerância em que ela tem que, mínimos e máximos que ela tem que exigir, tem que mandar para sua casa. Se é 220, a mesma coisa. E a gente tem indícios de que isso não está sendo cumprido, por exemplo. Então, esses são dados para, inclusive, solicitar a suspensão da concessão. Entendeu? Porque a dona de casa, por exemplo, ela está lá cozinhando, ela vê a geladeira que faz aquilo é o quê? É a oscilação da energia. De tensão. E que muitas vezes queima o eletrodoméstico que está sendo usado e a pessoa não vai nem atrás, doutor Lívio, porque entra lá com o processo, é tão moroso o negócio que a hora que sair a indenização não dá mais para comprar. Né? Então, realmente, estão pecando muito com a qualidade. Não, e isso é um ponto importante, porque estão dizendo por aí que é só pegar o relógio, vamos fazer medidas no relógio da sua casa, da minha casa e tal. Não é isso. Isso precisa ficar claro, não é isso. É a mesma coisa de eu medir verificar a sua pressão arterial aqui, você sentado e tal, tranquilo, eu medir quando você está em pé, eu medir amanhã. Pode ser que eu pegue pressões normais em você. Agora, lembra aquele examinho que você põe o monitor e fica, que é o mapa, você fica 24 horas com esse monitor, ele vai dizer onde é que está oscilando a sua pressão durante um determinado dia. No caso da energia elétrica, esse medidor, ele tem que ficar lá no último poste da linha, por exemplo, durante 72 horas continuamente, para exatamente identificar se esse nível de tensão está chegando adequadamente aos consumidores. E isso é muito importante. Então, eu tenho falado muito com o Marcelo Salomão a respeito disso. Eu não concordo com essa medição do relógio só, porque eu acho que isso não é o adequado. Porque nós tivemos casos aqui, de uma empresa especificamente, em que foram feitas as medidas e os níveis de tensão não estavam adequados. Isso aí é uma questão muito séria. Isso é um rompimento de um contrato. A concessão tem que ser cassada no sentido desse, entende? É como se a operadora que manda
uma quantidade de internet? Internet, vende uma quantidade e entrega outra, né? É outro problema seríssimo que a gente tem aqui, né, doutor? Aí eu até te falo o seguinte, eles têm uma quantidade mínima de dados que eles podem fornecer. Por exemplo, eles vão te vender 60 mega, mas eles estão autorizados a manter um padrão mínimo bem menor que isso. 15, 12, 10. Menor que isso. Mas no caso da energia, isso é muito claro, é Brasil inteiro, resolução 414 da ANEEL. Então isso só que isso não é medido. Então a gente tem cobrado, por exemplo, o papel da AGEPAN. A AGEPAN tem que fiscalizar essa concessão e agir de maneira mais efetiva. A gente conversou na audiência da Assembleia Legislativa com o representante da AGEPAN lá, e ele falou também das dificuldades em que eles têm de fazer essas medições também em função de um certo amarramento da ANEEL. Mas é algo que a gente tem batido, tem defendido, porque o consumidor não vai sentir isso na pele. Mas esse amarramento ele tem que dar um jeito de desamarrar e resolver. A agência reguladora é para regular o serviço. Se o serviço não está sendo prestado da maneira efetiva, a agência tem toda a autoridade para questionar essa concessão. Ou então não existe o porquê da agência reguladora, se ela está aí para isso, para fiscalizar o serviço prestado e não está fazendo, porque não dá por causa disso, por causa daquilo, corra e resolva. Vocês estão sendo pagos com dinheiro público para isso. Então nós temos aqui o vereador, vou falar mais uma vez, vereador Lívio, doutor Lívio, que está à frente aí da Comissão de Saúde e também dessa questão da COSIP. E agora nós estamos tratando aqui essa situação da entrega de energia dentro da nossa casa, onde ela não está chegando conforme o que é vendido contratualmente. Mas a cobrança chega de maneira imprescindível, né? Essa não falha, né, doutor? Inclusive com corte de luz e às vezes de maneira até inadequada. Outra coisa que a gente está questionando muito, a gente é da Comissão do Meio Ambiente, e vocês já devem ter reparado aí que as podas radicais que estão acontecendo no município. A gente vai atrás da Semador para saber, porque me parece que isso é um convênio entre Prefeitura e Energisa, autorizando que nas linhas, as árvores que estão ali ao redor das linhas de transmissão elétrica, elas podem fazer essa poda, mas a gente vai querer saber detalhes dessa poda e qual é a contrapartida que o ambiente, o meio ambiente está recebendo. Estão sendo repostas essas árvores, né? Isso aí o senhor já está cobrando. A gente já está com um ofício encaminhado para a Semador para saber quais são os detalhes desse convênio, que ele nos chegou porque era um convênio. Eu vou pedir ao senhor, vereador, que quando o senhor tiver essa resposta, nos encaminhe lá pelo nosso amigo Tiba, essa é o Tiba para mandar aqui para o conteúdo, para que a gente possa estar dando um retorno aí para a população com relação a esse ressarcimento desse dano que está sendo causado com a natureza, né? A gente já está tendo tanto problema aí com relação ao meio ambiente, essa questão da cota zero que veio agora também é outro problema, né? Que não se sabe de que lado que se acode, mas enfim. Vereador, eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui e estar conversando, explicando para a população assuntos importantes como esses que você pautou. E quero deixar agora à sua disposição para que você faça as suas considerações. Muito obrigada. Eu que te agradeço mais uma vez, parabenizo pelo teu trabalho. Obrigada. Né? Não só à frente da mídia, mas também o seu trabalho social aí na assistência às crianças. E dizer para o cidadão cobrar um pouco mais, mas cobrar com racionalidade, participar mais ativamente da política séria, ir à Câmara de Vereadores, ir à Assembleia, ir à Prefeitura e cobrar, exigir do seu parlamentar, aquele que você votou, aquilo que é de direito coletivo, né? Não individual necessariamente, porque a Câmara é cheia de currículos que chegam, de emprego, mas olha, o mais importante é a demanda e o pedido que é em benefício da coletividade. Acho que essa é a melhor mensagem que a gente pode deixar. O bem comum, né? O bem comum. Que é para isso que os vereadores são eleitos, para poder trabalhar pela população. Agora, só fazendo uma parte aqui, eu já tinha despedido, mas vou voltar. Eu disse, quando eu fui candidata, vereador, graças a Deus não fui eleito, mas quando eu fui candidata, era uma coisa que eu batia muito, sabe? O pessoal elege,
depois fica, o vereador tá lá, não tá fazendo nada. Você nem foi lá, você nem sabe se ele tá fazendo ou não. Gente, a Câmara é um órgão público, a casa é nossa, é nossa. Então, se o seu vereador está pautando assuntos como esse, que é do teu, do meu e de todos nós, e somos interessados nisso, nós temos que ir para lá sim. Sabe por quê? Porque não adianta nada o Dr. Lívio estar lá brigando por uma pauta, querendo acelerar um projeto para poder dar certo, cobrar Energisa, perguntar onde é que vai ser colocado árvore para repor, se não tiver apoio da população. Porque os colegas nem sempre vão estar predispostos a colaborar com esse projeto. E se não tiver um apoio da população ali para dar uma pressão nos colegas e as coisas acontecerem, não vai ter. Então, gente, o mandato dele é de vocês. Quem elegeu, vai lá. Tem que ir lá, com ele e com os outros que foram eleitos. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Lívio. Seja bem-vindo à casa.